Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Barbosa e hoje estou aqui com a Silvia Giordani, uma das co-hosts do Podect e coordenadora do SIECT, que está de volta. Oi, pessoal, saudade de estar aqui conversando. E hoje a gente vai chamar para conversar com a gente sobre envelhecimento, etarismo, a Regina Vielenska. Vamos, Márcio? Vamos lá. A Regina, que é super querida pela comunidade da ACBS, vai estar aqui para conversar com a gente. Vamos para a conversa, vamos ouvi-la. Vamos, não vejo a hora. Regina Vielenska, muito Olá, bem-vinda ao Podect. Prazer te ter aqui com a gente. estou muito feliz com o convite. Acho que a gente pode ter uma conversa bem boa sobre o que nos afeta, a mim pessoalmente, né, a cada dia. Regina, começa te apresentando para aquela parte da nossa audiência que ainda não te conhece. Acho que a maioria já conhece a ti e ao teu trabalho, mas a audiência varia bastante ao longo dos episódios e certamente tem alguém que Eu ainda não conto, conhece. sim. Eu sou uma terapeuta analítico comportamental contextual, contextual nos últimos 30 anos, 35 anos, mas analista do comportamento há 45. Aliás, um pouco mais, porque na graduação eu já estava apaixonada pela minha ciência. Atendo pacientes adultos em consultório, online hoje em dia, pós-pandemia. Sou uma analista do comportamento acreditada pela BPMC, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP. Sou apaixonada pelo que eu faço, mas também sou muito apaixonada por gente. Gosto das pessoas, dos meus amigos, gosto da cidade onde eu moro, São Paulo, e tenho vários prazeres. Estar aqui com vocês é um deles. Ai, que legal. Que coisa boa. E Regina, acho assim, para a gente começar, conta para nós o que é envelhecer na tua visão, na visão da Regina. Tá, eu acho que é uma busca de aproveitar o tanto que a gente aprendeu até agora para ter qualidade de vida para a gente mesmo e para aqueles que nos cercam. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito contraditória, né? Por um lado, tem toda essa preocupação com qualidade de vida, com saúde, com se manter bem. Uhum. Por outro, toda uma indústria da estética, né? Como que a gente tem que se vestir, que plástica que faz, que sérum que usa no rosto, que exercício que faz, que jeito que se veste. E é uma indústria relacionada muito a consumo, Sim. né. A primeira parte é menos relacionada a consumo, e que eu acho que a gente tem que prestar atenção nela. Como que nós nos construímos ao longo do tempo, né? E eu acho que envelhecer significa, do ponto de vista lá dos geriatras, qualquer coisa 60 a mais, Uhum. mas isso é um número, né? Uma coisa é você ter idade e se manter fiel ao seu tempo, conectada com o seu tempo, integrando tudo que você já viveu e recebendo novas influências. Existe um outro tipo de envelhecimento, eu não estou falando de envelhecimento afetado por demências. Pode ser, deixa de lado um quadro demencial, mas existe sim, infelizmente, pessoas que envelhecem mal, no sentido de que se tornam se tornam cada vez mais amargas, desligadas do seu tempo, vivendo apenas com referências do passado, que obviamente nós fomos construídos por esse passado, mas essas pessoas estão fusionadas com uma história passada, sem contato com as contingências presentes.
Uhum. as oportunidades de vida, com que a gente pode aprender. Então, a minha preocupação enquanto uma mulher na terceira idade é me conectar com o mundo enquanto possibilidade houver e aprender com o mundo. Isso envolve, eu acho que ser cientista já faz a gente ficar assim, né? Porque a ciência é algo em constante transformação. Nós somos aqui terapeutas contextuais, só que quando eu recebi meu diploma, não tinha contextual ainda sendo discutido. Esse Sim. termo surgiu depois. Então, a gente vai assimilando conhecimentos, vai incorporando. E isso dentro da ciência e fora dela no mundo, né? Então, a linguagem se transforma, os hábitos se transformam. Um exemplo bobo, eu lembro, minha avó fazia nhoque em casa, amassando, fazendo os rolinhos, chop, 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 cortando. Só que ela descobriu que uma cooperativa de Cotia está vendendo uma coisa chamada nhoque congelado. E que ele, com molho maravilhoso, ele ficava excelente. Ela não pensou duas vezes, vamos comprar isso daqui, vamos fazer isso. Nunca mais se fez um nhoque em casa. Aquele tinha uma qualidade análoga ao da família, então para que vão perder esse tempo todo ou fazer sujeira na pia da cozinha? É um exemplo bobo, é, mas revela uma possibilidade de integrar algo novo, Sim. de mudar um hábito, de experimentar uma outra coisa que funcionou muito bem para a culinária da família. Eu estou falando dos anos 70, provavelmente. Então, eu acho que viver é isto, né? Em qualquer fase, incorporar aprendizagens, se conectar ao que está acontecendo. Claro, nem tudo você vai concordar ou vai querer assimilar para si, mas você integra o que você traz com o que está ao redor. Isso é se manter vivo até morrer. Agora, algumas pessoas, infelizmente, elas vão morrendo, elas vão se desconectando da vitalidade, elas vão se prendendo a um passado que já não funciona mais desse jeito, né? E aí elas podem se perder do mundo. Eu estou pensando aqui, Regina, que isso tem a ver com a gente nunca é a mesma pessoa, a gente vai se modificando, né? Hã, Quanto mais formos capazes de nos modificar, antenados com o mundo, eu acho que a gente vive melhor. sim, sim. E aí, juntando com o que foi falado antes, né, sobre a fusão, né, e até ao consumo dessa do que é oferecido para nós, né, na sociedade, o consumo da saúde, o consumo da beleza, né, a gente poderia dizer então que o sofrimento aí seria uma desconexão com o momento presente, Sim, né, uma uhum, fusão com esse passado que talvez esteja sendo alimentado por essa indústria que te diz para, sei lá, ter a pele lisa, ter muito músculo, não sei, né. uhum. Que tu acha? Eu acho que isso é verdade, tá? Quer dizer, existe uma indústria que nos diz que nós temos que nos manter eternamente jovens. Sim. Uhum. Essa indústria nem sempre está dizendo como que a nossa cabeça vai funcionar. Eles estão muito mais focados em pele, cabelo, unha, massa muscular, formato do corpo, roupas que usa, esse tipo de coisa. Uhum. Mas há também a questão assim, como que filosoficamente você pode encarar as dificuldades que de fato existem, o etarismo que prevalece na sociedade, em particular nos meios profissionais, né? Poucas pessoas conseguem sobreviver, por exemplo, com
a aposentadoria que o governo provê, dentro do possível, para cada um. Se Uhum. é que você pagou tantos anos de contribuição, tal. O que que acontece? Você pode ter dificuldade, você precisa trabalhar. Seja você alguém que fez faxina a vida inteira, seja você eventualmente o diretor de uma empresa. Possivelmente muitas pessoas, posso não ser todo mundo, mas muitas pessoas podem chegar aos seus 60 falando assim: "Eu não abdico daquela renda. Eu preciso de uma renda maior, porque a renda da aposentadoria não vai dar para bancar os gastos". Tem algumas pesquisas mostrando que muitos idosos são sustento da própria família. Sim. E às vezes de 2 gerações da própria família, além da do próprio idoso. Agora, qual é o idoso que consegue uma posição no mercado de trabalho de maneira justa, adequada? É muito difícil. O publicitário que vai estar competindo com o pessoal que sai da faculdade e está usando a tecnologia muito rapidamente. Então, nós temos que saber fazer isto na maior parte dos trabalhos, né? Usar tecnologia. Hoje em dia a gente precisa usar dos recursos de comunicação em áudio e vídeo, até mesmo para entrar no Gov.br e ver como que está o imposto de renda ou qualquer outra coisa. Tem uma geração ainda que é analfabeta do ponto de vista digital, ou é pouco letrada digitalmente. Então nós estamos numa geração que o envelhecimento está difícil, porque muito rapidamente as contingências mudaram em Uhum. termos de tecnologia, em termos de valores, em termos de estética, etc., né? E se você não estiver muito preparado para isso, você fica para trás. Você fica para trás no mercado de trabalho, Uhum. né? Uma máquina de costura entre 1940 e 1980 e 70 era mais ou menos parecido. De 70 para cá, automação, automação. Se você for ser costureira e fazer barra de calça na lojinha na esquina, a tua máquina de costura já mudou muitas vezes. Agora, se uma máquina de costura muda, imagina a tecnologia como um todo. Sim. Hum. Idosos são foco de golpes. É mais comum dirigir Muito. golpes para idosos, Muito. porque tem menos treinamento digital. Então, há uma aridez sociocultural cercando as pessoas 50, 60, 70 a mais, né? E há esses processos psicológicos que você bem descreveu, Silvia, da gente estar fusionado a determinados momentos da nossa vida, como se isso fosse o todo, quando é uma parte do processo histórico que nos construiu, e muitas vezes não estarmos conectados ao presente, né? Isso é verdade. Diga, Márcio. E eu ia te perguntar, Regina, assim, dentro desse cenário que tu tá trazendo, né, assim, de mudanças muito rápidas, mudanças tecnológicas importantes que, né, ocasionam mudanças no sistema de trabalho e sociais, É. quais são as agressões ou microagressões que tu observa acontecendo, né, contra os idosos e que talvez as pessoas nem percebam que estão fazendo, né, ou e às vezes o idoso nem percebendo, às vezes, que está sofrendo, né, um tipo de agressão, porque de tão naturalizado que isso é, né? Eu acho que tem várias coisas. Por um lado, por exemplo, é uma impaciência daqueles que são tecnologicamente instruídos com aqueles na família ou no círculo de relações que não são tecnologicamente tão preparados, por exemplo, tá? Então, eu ouço muitas queixas de que, eu preciso fazer um download de não sei o quê, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer no lugar certo. E aí você pede uma ajuda para o neto, para o filho, eles no máximo fazem em 2 minutos aquilo para você e não te ensinam. Não é todo idoso que tem dinheiro para contratar um professor particular,
que o qualifique para fazer aquilo por conta própria dali para frente. Então, quando você depende de um familiar, pode ter muita agressão, né? Ou a rapidez com que se faz as coisas. Eu atendi uma pessoa, uma senhora, que ela falou para os filhos: Olha, eu faço as coisas mais devagar hoje em dia. O que não quer dizer que eu não esteja sabendo disso e que eu não esteja consciente da minha vida. Mas vocês têm que entender que eu vou fazer mais devagar. Eu não vou fazer a caminhada com vocês na mesma velocidade. Eu posso até não ir na caminhada se vocês sentem que eu atrapalho. Não tem problema. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou ficar no deck da piscina lendo um livro. Agora, se eu for caminhar, vocês vão ter que respeitar o meu ritmo. Então, existe no núcleo de famílias, ou na sociedade como um todo, a questão de acessibilidade, né? Tamanho de fonte, rampa, apoio. Nem todo hotel tem barra, por exemplo, dentro de um box. O número de acidentes que ocorrem em ambientes domésticos, como quarto e banheiro, é alto. Então, se tem barra de apoio, é bom para qualquer um, né? Então, a arquitetura precisa se ajustar, né? Precisa existir apoios na sociedade. Ao mesmo tempo, se pressupõe que o idoso não vai querer dançar? Como não? Quem quiser vai, né. Às vezes você quer tem uma festa em algumas capitais de São Paulo, feita por uma dupla do Rio Grande do Sul, a Patrícia Parenza é uma dessas pessoas que organizam. Essa festa, chama Good Night. A Good Night acontece termina meia-noite. Não é uma balada que começa às 10, às 11, à meia-noite, ela Começa às termina. 6, né? Começa às 6. Começa às 6. Acontece que inclusive ela está sendo disputada pelos mais jovens, que está achando ótimo. Eu ia dizer, aqui em Porto Alegre tem outra, que acho que não é produzida pelas mesmas pessoas, não tem o mesmo É, nome, mas que ela é o mesmo sistema, é a ela mesma. é a É a mesma? mesma. É a Good É, Night? ela é É, porque a dupla é gaúcha. É, porque elas vão cada vez em uma cidade, elas vão Isso, rodando, né? Mas que, se eu não me isso. engano, ela é divulgada para 50 a mais e tá cheio de 40 a mais. Está cheio de 30 a mais hoje em dia. Então, o que acontece? Você quer uma festa que acabe mais cedo, ou eventualmente, até uma música um pouco mais baixa. Mas não quer dizer que você não queira dançar, né? Não quer dizer que você não queira. Tinha uma frase de internet falando sobre envelhecer, que você quer sim usar chapéu roxo se isso te der na cabeça. E não é ai que velhinha fofinha. Na área da saúde, por exemplo, é muito comum. Ai, posso pegar seu bracinho? Pegar Infantilizar, meu né? bracinho. Aham. Por gentileza, a senhora poderia esticar o braço que eu preciso retirar? Tudo bem, mas é bracinho. Ai, que velhinho bonitinho. Tentando ser carinhoso, acaba infantilizando a pessoa na terceira idade. Então, esse tipo de coisa, eu fui no médico, no pronto-socorro, por sinal, peguei uma desses vírus aí cruéis que estão acontecendo em tempo frio, e a médica explicou, tá, 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 eu falei: "Ah, tá bom". Ela olhou bem para mim: "A senhora entendeu?". Aí eu tive que dar uma carteirada. Eu falei: "Eu sou professora universitária de pós-graduação, eu ainda entendo bem". "Ah, não aguentei". "A senhora entendeu?". Meu Deus do céu. Então, pressupor que o outro não entende, ou por outro lado, quando o outro não entende, não ter paciência para construir o entendimento, são duas facetas, né? Subestimar ou exigir demais. São duas Uhum. facetas da mesma moeda em relação a uma pessoa na terceira idade. Uma outra coisa é pressupor que idoso não tem vida sexual. Quer dizer, o ginecologista não falar sobre isso, o urologista não falar sobre isso com o seu paciente, ou o psicoterapeuta. Uhum. Será que é a mesma vida sexual aos 30? Possivelmente não. Ela tem outro contorno, provavelmente, por limitações físicas, ou porque o desejo se transformou, ou porque as possibilidades são outras.
mas há desejo e há possibilidade de exercício de algumas entre as múltiplas formas de expressão sexual. Os pacientes gays, homens, principalmente na terceira idade, sofrem muito com discriminação. Ou eles conseguem bons parceiros, ou eles sobram no universo das paqueras. Como se paquerar fosse só para corpos remoçados, musculosos, de 25, 30 anos. E mesmo locais para se encontrarem. Aqui em São Paulo, ao menos é isso que eu ouvi um tempo atrás de alguns pacientes, não sei exatamente agora, mas que não existiam tantos locais assim para homens que querem paquerar homens na terceira idade, só que eles estão absolutamente vivos. Então eu acho que existem, restrições de oportunidades no mercado do amor, no trabalho, né, hã, em lidar com a saúde na terceira idade, de uma maneira que possa, promover a saúde, mas sem ser um monte de regras impostas sobre o indivíduo, que seja adaptado aos valores do indivíduo, né. Então eu acho que esses são alguns dos problemas. Provavelmente eu estou deixando de lado muitos outros. Mas tu tá tocando, Regina, em alguns dos que a gente tinha mapeado que a gente queria te ouvir, assim, né. Aham. Tu É, falou algumas das coisas que a gente queria te perguntar, que já foi entrando, né, tá relacionado à sexualidade do idoso, né, e às vezes esse apagamento, assim, né, uma coisa invisibilizada, não se pergunta sobre, não se fala Tá. sobre. Uhum. E a outra questão que a gente ia te Essa é uma perguntar questão mesmo. e outra questão que a gente ia te perguntar, que também tu já foi tocando, era sobre diferenças de gênero na terceira idade, né, também na questão social, assim, né, de como, de repente, homens idosos e mulheres idosas podem, né, sofrer talvez agressões diferentes ou lidar com expectativas diferentes das pessoas, né. Se sabe que longevidade, as mulheres saem ganhando, sim, né. Em geral, não é regra 100%, claro que não, mas as mulheres tendem a ficar viúvas, Uhum. sim, vamos dizer, aquelas, sim. né. Quer dizer, Sim. os homens morrem mais cedo. E eu acho que é mais comum que as mulheres tenham um círculo de amizades cultivado socialmente, é mais provável. O que é muito importante para a terceira idade. Quer Sim, é dizer, protetivo, né. é protetivo. Aquele estudo longitudinal de Harvard é um estudo que está durando há quase 100 anos, né. O estudo já teve 3 diretores ao longo das décadas, mas os sujeitos vão mudando, porque muitos faleceram. As esposas foram incorporadas nos estudos, mas basicamente, quando eles vão analisando tudo, eles estão vendo que sociabilidade é o que melhor favorece felicidade ao longo do desenvolvimento até a idade avançada. Mais do que evitar tabagismo, do que evitar álcool, mais top, número 1 na lista, vida social. E vida social, pode ser desde aquele small talk com o balconista da padaria, Sim. até, preferencialmente, conversas densas, gostosas, profundas, abertas, com seus pares etários e não e ímpares etários também. Quer dizer, você não precisa ser amiga da pessoa com a sua idade, você pode ser amiga, mas você pode perfeitamente construir intimidade, etc., com alguém mais jovem e alguém mais velho do que você. Eu tenho um ponto aí, Regina, porque, já ouvi diversas vezes
pessoas dizerem assim: "Eu não sou escutada". Num grupo, não falam comigo, fica todo mundo conversando entre si e, claro, às vezes algumas questões da saúde até por exemplo, a pessoa já tem uma dificuldade de ouvir uma pequena perda auditiva, Isso tá? inclusive é preditor de demência. Um Exato. idoso que tenha dificuldade de ouvir é fundamental, infelizmente o SUS fornece aparelho também, mas que ele vá procurar ouvir bem, Estou porque convencendo isso vários isso idosos produz a aderirem aos aparelhos auditivos, apresentando esses resultados que tu está falando, né, sobre isso. essa, né, de como é um fator de risco, né, para questões. Sim, porque vai se isolando também, né. Vai se Ma isolando e mas não me dá. mas mesmo isso é uma piora, mas assim, ó, mas mesmo quando a pessoa não tem o problema auditivo, né, Isso. Aí eu acho fica fora, o círculo não inclui, as pessoas têm essa queixa de então, também tem uma coisa, sabe, na hierarquia dos babuínos, você tem que aparecer. Se você esperar te darem voz, você é o último babuíno da fila e tá ferrado. aham. Você tem que acontecer. Você tem que mostrar quem você veio. Quem é você na fila do pão, Uhum, você tem que aparecer. uhum. Você não pode estar cheirando naftalina intelectual. Você não pode ser alguém que alguém te procura para conversar com você e fala assim: "Ai, mas puxa, você demorou para me ver". Celebra, Claro. celebra a chegada. Queira ouvir a pessoa e queira ouvir o que ela tem para te contar. E aí você conta também. Sim, Então eu acho que é isso, você precisa entender dos assuntos, porque se o pessoal estiver falando coisa que você não entende, vai ser um problema. sim. Então Aham. você tem que estar antenada nos assuntos. A linguagem, porque assim, gíria está acontecendo o tempo inteiro. Recentemente tem um Porta dos Fundos em que Santo Antônio reclama com Deus, porque ele está enlouquecido. Ele fala: "Eu nasci em 1100 e não sei quanto. Como que eu vou entender o que é se apaixonar por um demissexual?" Sei lá qual era a frase. "Eu não entendo o que é isso". Pois é, você vai ter que entender, porque se você não atualizar, ainda Deus fala: "A Santa Efigênia já tomou providências". Contra a Santa Efigênia não, Santa Edviges. Santa Edviges já tomou providências. Você viu o que a Santa Edviges fez? Procurou assessoria, fez isso, fez aquilo. Ela está updated. Santo Antônio está comendo bola, está lá no pedacinho de papel com a lista dos pedidos. Esta brincadeira, na verdade, está falando de um santo e de outro em oposição, mas está dizendo: aqui se virou, você tá para trás. Você tá para trás. Claro, tudo muito de um jeito engraçadíssimo, Sim. mas, a gente precisa tomar cuidado também, porque a gente pode não ouvir, a gente pode não entender não porque não ouve, mas a linguagem, Hum. você precisa entender as referências. Então você tem que ler. E não lê só o que te interessa, lê bobagem, lê cultura pop, aprende com os outros, porque isso vai te manter, que é o que eu falo, sem cheiro de naftalina. Porque se você tem cheiro de coisa guardada, enquanto linguagem, enquanto forma de se comunicar, assunto. Ai, porque no meu tempo. Paulinho da Viola é ótimo. No documentário ele fala assim: meu tempo é hoje. Boa. Uhum. Quer dizer, meu tempo é tudo que eu já vivi, mas eu estou conectada hoje. Eu acho que esse é um dos problemas. Ai, não me ouvem. Eu acho que eles podem não ouvir, mas também se você não falar, se você não opinar, se você não entrar na conversa, Não vai rolar. Sim, não não vai vai rolar, rolar, não vai rolar. né. Mas isso vale para qualquer grupo social, né. Você mudou de cidade,
Você está lá na reunião de condomínio no teu novo prédio, se apresenta para as pessoas. Eu sou fulano de tal, eu moro no apartamento tal, prazer te conhecer. Estou achando o condomínio bem legal, bem gostoso. Dá corda. Então isso vale para o idoso? Vale para o idoso, né. Mas é importante, quer dizer, o grande problema é quando o idoso começa, aí sim, ter uma condição clínica grave de limitação neurocognitiva, motora. Aí é outra conversa, que eu acho que nem é o tipo específico de pessoa sobre a qual estamos falando, Uhum, né. uhum, Mas nós estamos falando sobre pessoas, que têm um potencial biológico suficiente para aprender, para ensinar, para trocar, para se modificar e viver a terceira idade, porque assim, veja, você tem muitos anos pela frente, provavelmente. As pessoas estão morrendo mais tarde. Então, se você não fizer desse seu tempo algo muito interessante, o que será de você? Na nossa área, terapeuta, felizmente, pode ter mais idade. uhum. Se você está ligadão, se você está atualizado, tal, ter mais idade não é um grande problema. Uhum. É sinal de experiência, sabe um bocado, conhece todo mundo. Isso ajuda. Mas tem áreas em que isso Eu ia dizer que na não nossa é bem. área é até um caso raro, né, em que ser muito jovem muitas vezes é visto como um problema por pacientes que estão É mais velhos verdade. que tu e não querem um terapeuta mais jovem, né, muitas vezes Eu saio da faculdade agora. Mas falando também da nossa área, É, muitos psicólogos não atendem 60 a mais. é. Não atendem, né. Eu acho que é uma questão de repertório. E aí, eu vou falar um pouquinho de mim, não quero fazer uma ego trip, mas eu acho que é interessante. Eu sempre achei interessante história de vida. Uhum. Depoimento, história de vida. Então, eu não tenho a experiência daquela pessoa em relação ao assunto X que ela tem, mas eu posso ouvir, ouvir o que ela conta. E isso não é do meu cliente, eu estou falando da vida. Então você começa a entender o que acontece quando você tem 80. Vai prestar atenção no mundo. Será que você não tem um avô, um tio, um vizinho, uma revista, um romance, um filme que te mostre sobre esse tema? Porque senão, assim, eu acabei de me formar, tenho 23 anos, sou solteira, então só posso atender pessoas solteiras até os 25 anos de idade, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Ah, porque eu só sei disso. O que é isso? Terapeuta tem que saber de coisas muito diferentes. uhum, Só vou atender ateus, só vou atender cristãos. Não, tem que saber de tudo um pouco. hum, E tem que ser respeitoso com todos. Mas uma coisa que eu penso sobre isso, Regina, é que uma coisa que me preocupa um pouco, e vou dar uma fugidinha do tópico, mas para voltar, é, e eu vejo cada vez mais, a Silvia disse, né, terapeutas que não atendem 60 a mais, parece que, assim, a faixa de diversidade de situações, de casos, de pessoas que as pessoas estão dispostas a atender ou se sentem preparadas para atender, eu tenho a sensação de que ela está ficando cada vez mais restrita, assim. E Então, talvez mas seja isso eu acho que a cabeça dos terapeutas está mais restrita. Porque pode eu ser. recebo entre 18 e o céu é infinito. Uhum, uhum, uma das coisas que eu penso é que pode ter um efeito até de influência do marketing nisso, né, porque profissionais de marketing muitas vezes defendem a ideia de que nichar é importante, mas eu fico pensando o quanto isso não está entrando no imaginário do recém-formado, assim, né. Isso. Mas te pergunto, eu trago esse ponto, assim, que é um pouco como eu vejo o cenário, mas para te perguntar, assim, mas ao mesmo tempo a gente queria te ouvir para perguntar se tem peculiaridades, assim, tem conhecimentos específicos que tu acha que sejam importantes que um terapeuta domine para atender essa população
Né, mas tipo, a Eu gente acho tá que falando de terceira qualquer mais, mas talvez você falando população. Por exemplo, você tem que sacar o que que em geral acontece quando rompe-se um relacionamento aos 40, aos 50, aos 60, aos 35. Você tem que entender dos processos de separação. Você tem que entender dos pepinos no começo de carreira. Você tem que entender do fim de carreira de alguém que foi mandado embora porque fez 60, né? Apresentador de noticiário, chegou perto dos 60, 70, é mandado embora discretamente. Dão uma outra posição para a pessoa, uma posição mais decorativa, e muda, vai rodando, né? E as pessoas ficam sem espaço. Então, você tem que entender de demissão, você tem que entender de amor em qualquer idade. O Bagdá Café, por exemplo, né? Acho que eu sempre vi falando desse filme porque eu tenho uma paixão por ele. Uma mulher oprimida entre a meia-idade e a terceira idade, uma mulher de idade indefinida, mas chegando lá para a terceira idade, que cai de paraquedas no mundo que ela não conhece e que ela vai descobrir uma vida que ela nunca teve. E aí você vai vendo o erotismo na terceira idade, você vai vendo como que o selfie pode se fortalecer numa direção mais consonante com os valores. Você vai vendo a transformação. Então, se você, através da arte, da literatura, do cinema, do teatro, você vai aprendendo sobre essas várias coisas, você pode atender diferentes etapas do desenvolvimento humano. Na faculdade, nós aprendemos psicologia do desenvolvimento, não é psicologia. A ênfase maior é em crianças. Só que desenvolvimento saiu da barriga da mãe até a cremação, ou até o túmulo, até a hora do atestado de óbito, a gente pode pensar em algum tipo de desenvolvimento, né? E é importante que você preste atenção no mundo ao seu redor e no mundo através das artes, para saber como vivem as pessoas. Você vai ver documentários, você vai prestar atenção no mundo, então você vai ter condição. Eu lembro que o meu primeiro cliente particular, meu segundo, aliás, era uma família, vários filhos, pai e mãe. E eu era solteira, uma franga solteira, né? E filha única, atendendo uma família com várias crianças. Vieram por causa de uma, mas eu descobri que o pepino era a maneira dos pais, o relacionamento dos pais. Nananã. Eu tinha que trabalhar bastante os pais, né? Se eu parar para pensar, eu usei a minha ciência, vou analisar comportamento, vou ver quais são as contingências. Ah, mas eu não tenho experiência com vida de casado. Você viveu até onde? Será que você não viu, não teve família, não observou a família dos outros? Não onde se aprendeu sobre relacionamento? Não leu livros? Então, isso é um problema para psicólogos, não só por causa da terceira idade. Mas você pode muito bem aprender sobre a terceira idade observando idosos, lendo sobre idosos. E você vai aprender muito. Quando o Balzac fala da Balzaciana, é mulher de 30. E a mulher de 30 era uma mulher, era uma senhora quase. A mulher de 30 hoje está congelando os óvulos para pensar quando que vai ser mãe. Uhum. Completamente diferente. Então, as idades, o que é considerado ter mais idade, vai mudando com o passar das décadas, mas a gente tem que aprender sobre as diferenças. Quer dizer, eu tenho que entender como é a vida de um adolescente hoje em dia, como é a vida nas universidades. Se eu quero atender alguém de 20 anos, eu tenho que saber como é a vida nas universidades.
ou como é a vida na periferia, numa comunidade. Depende de quem eu estou atendendo, tá certo? Claro. Eu vou ter que ser sensível àquilo que acontece lá naquela periferia, que pode ser muito diferente do meu mundo. Eu posso não ter uma origem periférica, mas eu tenho que aprender sobre aquela vida. Eu vou ter que ler, eu vou ter que ouvir música sobre isso, eu vou ter que prestar atenção, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Para lidar com clientes na terceira idade, ou para lidarmos conosco, nós precisamos entrar em contato com o mundo. Individualmente, entrar em contato com o mundo, eu acho que te imuniza um pouco da solidão, te imuniza de ser alguém cognitivamente empobrecido, que é importante também, né? E como terapeuta, nós temos a responsabilidade de conhecer um pouco de cada uma dessas questões. Uhum, Através disso, de observação de comportamento e de ler, ver filmes, se informar. uhum, E com poder certeza. conversar com as pessoas. Porque elas podem ter histórias fantásticas pra gente. Uhum, Acho que é acho que esse é o ponto. Esses, os psicólogos que não têm sensibilidade a outras faixas etárias, eu diria talvez, será que eles são bons terapeutas? Será que são boas pessoas? Pior ainda, boas pessoas, porque você tem que estar sensível a diferentes contextos. Isso, né, Regina, essa atitude, esse desafio, digamos, que tu tá dando, né, para os psicólogos, esse desafio ele casa diretamente com o que a gente estava falando antes, que é aquele idoso que o pessoal não conversa com ele, ou que o pessoal caminha rápido demais. Então, assim, ó, se as pessoas estiverem observando, as pessoas vão andar mais devagar e vão ir Isso, conversando com essa pessoa. isso, isso. E vai aproveitando o convívio, vai aprendendo com a pessoa, E vai inserindo, né? E no aí vai, indivíduo. e aí não fica essa coisa cindida, assim, ó, o idoso. Isso, São as uhum, pessoas, né? Que isso. é isso. Veja, as pessoas assim, tem um que tem 17, tem um que tem 48, tem um que tem 92, mas são pessoas. Hum, E cada um com as suas características, Exato. né. Agora, não é pressupor que porque está na terceira idade, é menos, é pior. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Muitas vezes o pedido ou os valores que aparecem dentro da clínica são relacionadas à autonomia. Eu quero viver, eu quero ter minha autonomia, eu quero fazer, eu não quero depender de ninguém. Então, aparece esse pedido, né, esse desejo, aparece alguma perda cognitiva. A gente não está falando de demência, mas as pessoas vão ficando mais lentas, vão ficando com uma memória que não era mais a mesma, etc, etc. E às vezes vão precisando de ajuda, né? Vão ficando com algumas limitações físicas, às vezes vão começando a precisar de ajuda. E aí os filhos querem ajudar, digamos que os filhos querem ajudar. E aí aparece muito essa infantilização que estava falando, né? Pega aqui a comidinha, ou deixa que eu cuido da parte financeira, ou sei lá, não, tu não faz mais isso, deixa que isso a gente faz agora. Não Uhum. precisa, não, né? Tu não vai mais no banco, claro, ali tem o risco, mas são milhares de ofertas, né? Isso. E então, assim, é uma gangorra, entende? Essa gangorra, eu acho que ela
Depende um pouco do quanto o idoso cultiva comportamentos de autonomia. A palavra autonomia, quando eu atendo pessoas da minha idade ou mais para frente, é algo que aparece muito nas pautas terapêuticas. E eu falo que se com aquela pessoa específica que está com problemas do joelho, usar uma bengala sob orientação do fisioterapeuta, tornar essa pessoa capaz de ir a muitos lugares, a bengala é bem-vinda. Sim. A rampa é bem-vinda. A retirada dos tapetes em casa, ai, mas eu tenho um tapete oriental maravilhoso. Você prefere ter um tapete que você pode cair ou você pode ter um chão que você anda com segurança? Então também você vai ter que rever um pouco os teus valores em termos de o que que você precisa fazer, até de concessões a recursos, como uma bengala, por exemplo, ou como tornar a cama mais alta, com apoio para ser mais fácil de sair da cama, deitar na cama, etc. Regula a altura, faz isso, faz aquilo. As adaptações físicas. Então, você vai ter que aprender também a incorporar essas atividades, esses cuidados, isto, por um lado, e aceitar ajuda. Agora, não aceite ajuda no que você de fato pode fazer, porque aí já não é ajuda, às vezes é subestimar você. Mas aquilo que você não sabe, peça ajuda para alguém de confiança, mas também não entrega, faça com. Uhum. Olhe, vigia, aprenda. Então, dentro do que é possível, tanto para um filho quanto para um pai, para uma mãe, o que vai precisar acontecer é, de fato, um equilíbrio em que o idoso procura não se acomodar, por um lado, né? Mas os filhos reconheçam que, de vez em quando, eles têm que oferecer ajuda. Pode ser que a pessoa não queira a ajuda, ou não precise mesmo. E, às vezes, ela pode estar com dificuldade de aceitar. Às vezes, tendo a mediação do geriatra, se conseguem resultados melhores, porque eles estão acostumados a ter uma linguagem que favoreça a comunicação, Sim. né? Uhum. Então, o que a gente procura é criar condições de qualidade de vida. Muitas pessoas podem precisar de cuidador, mas muito mais por limitações físicas. Tem uma cabeça que está funcionando super bem. Então, tem que ser um cuidador de qualidade, né? Alguém que E possa conversar? Diga, Márcio. e uma coisa que eu acho que é desafiadora, assim, em alguns casos, é que acaba que a esquiva experiencial, que pode ser de um lado, de outro ou dos 2, Pode. atrapalha a comunicação, né. Porque às vezes tem esse, vamos dizer assim, o idoso que não quer falar sobre as suas dificuldades, porque de repente tem até Uhum, receio, né, ou é incômodo falar sobre isso, uhum. ou tem receio de que tirem a autonomia, e daqui a pouco tu tem filhos ou, né, pessoas próximas ou algum tipo de cuidador que tem receio de falar sobre as dificuldades que está vendo, porque pode parecer, né, que está diminuindo de alguma forma a E pessoa sabe ou qual é como uma uma das crítica. esquivas maior, Márcio? Hum, Finitude. uhum, pensei nisso. Uhum. Falar sobre o que você quer no até o fim da sua vida é algo bastante difícil, bastante complexo, né? Mas muitas vezes você, que é aquele que vai perder alguém, um idoso, talvez, para você ter um luto com qualidade, você vai ter que limpar as questões que você tem com o teu idoso, você vai ter que oferecer o melhor de você, para você não ficar depois: "Ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, e se não sei o quê".
que é frequente esse tipo de indivíduo preso numa espécie de culpa ou de arrependimento. E por outro lado, se você tem clareza que você está muito próximo do fim da tua vida, o que que você quer? O que que você quer falar? O que que você quer pedir? Você quer instruir alguém de alguma coisa? Você quer tomar decisões? Você quer se desfazer de coisas? Né? Normalmente, essas decisões precisam ser acompanhadas de um laudo psiquiátrico dizendo que você está lúcido, que Sim. você não está fazendo besteira, né? Cometendo atos de prodigalidade, etc. Tudo bem. Mas o fato é que também, se você prestar atenção na tua finitude e organizar um pouco as coisas, em termos de relacionamentos, em termos de coisas práticas, tem famílias que se destroem na morte de alguém, pelas posses das coisas. Se você deixa tudo organizado antes, acabou o problema, né? Menos sofrimento para alguns e bem feito para outros. E para isso precisa ter alguém que possa conversar com o idoso sobre isto. Ou o idoso que vá procurar alguém de confiança para conversar sobre isso. Tem aspectos jurídicos, tem aspectos relacionados, então, a você deixar as suas coisas para os outros, tem aspectos também relacionados. Quem que você quer que cuide de você se você não puder cuidar de si próprio? Você pode fazer um documento registrado em cartório, nomeando uma, duas, três pessoas hierarquicamente dispostas, que vão te representar caso você não esteja em condição mais de se representar, de responder por você mesmo. Você pode fazer isso, né? Você pode fazer procurações, você quer dizer, tem vários, tem todo um lado aí legal, até jurídico, para dar apoio, levando em conta o Estatuto do Idoso, que permite a você também olhar que um dia isso que nós temos aqui vai acabar. E que aí a gente vai fazer o quê? Então eu posso também me relacionar com a minha finitude com a controlabilidade possível. Eu posso deixar documentado que eu não quero ser entubado se é para viver mais uma semana entubado. Que eu só aceito ser entubado se tiver evidências científicas de que isso vai me restituir a uma condição prévia de qualidade de vida. Aí tá, ok. Vai ficar entubado 1 mês, 2 meses, 3 meses, recupera, vamos em frente por mais um tempo X. Agora, tem gente que tá lá, uma plantinha já, não tem mais uma pessoa. A pessoa foi embora e ela está sendo mantida artificialmente. Então, tem algumas coisas que precisam ser pensadas também em relação a isto. Mas a gente se esquiva, não é uma conversa fácil. Não é uma conversa tranquila, né? Algumas pessoas da minha família conversaram comigo, dizendo o que queriam. Não Uhum. fizeram por escrito, mas conversaram. Não é fácil de ouvir. E eu possivelmente vou acabar já ando dando uns recados para algumas pessoas, mas ainda não sentei com essas pessoas para estruturar tudo. Mas já preparei algumas coisas. Prefiro morrer lá para frente, não estou com pressa? Não, não estou com pressa. Mas Aham. precisamos. Isso, mas até nessa conversa, né, Regina, de como esse é um assunto que passa na cabeça das pessoas na medida em que elas vão envelhecendo, né, a grande parte das pessoas vai começar a ter pensamentos sobre finitude. Uhum, Como é um assunto, como é um grande tabu falar sobre esse assunto, né, exato. e isso, de novo, independente da idade, né, claro, é o menos comum de alguém com os seus 20 e poucos estar pensando, né, mas que em determinada altura da vida isso começa a se tornar um pouco mais presente e ninguém fala sobre isso, né, ou Eu muito eu poucos falam sobre isso. recomendo eu recomendo para quem quer prestar atenção nisso, que leia os últimos 4 artigos do New York Times, do Oliver Sacks. Quando ele soube que o melanoma que ele tinha tido anos antes voltou,
pegando o fígado, etc., e que não ia ter jeito, a vida dele ia acabar relativamente rápido, ele foi obrigado a rever. O tempo se tornou uma commodity profundamente cara para ele. Então ele falou: "Agora eu já não vou ter tempo mais de dar entrevistas. Eu quero terminar de atender os meus pacientes, encaminhar os que eu tiver que encaminhar, quero acabar uns 2, 3 livros, artigos aí que eu estou fazendo, e eu preciso de tempo para isso, quero curtir a companhia do meu marido, quero isso, quero aquilo". Aí passa um tempo. Agora eu já não posso mais caminhar. Eu tenho ficado na cama, na cadeira de rodas, e por causa disso, eu estou restringindo quem eu estou recebendo, quem não sei o quê, blá-blá-blá. Até que ele escreve um último artigo em que ele faz uma analogia entre o Shabat, na comunidade judaica, ele é judeu, da qual ele vem, falando que agora é o tempo de apagar, é o tempo de recolhimento. E ele faz uma despedida. Pouco tempo depois ele vem a falecer. Mas é lindo como ele vai mostrando o processo de finitude consciente dele e experienciado de cabo a rabo. São artigos pequenos, depois foram transformados num livro cujo nome eu não lembro, né? Eu fui lendo enquanto eram publicados, mas vocês conseguem encontrar. Dá uma procuradinha, Oliver Sacks, 4 artigos finais no New York Times. Nossa, é um tesouro. Pesquisei aqui, Regina, enquanto te ouvia, e o livro se chama Gratidão, esse livro do Oliver Gratidão, Sacks. né? Gratidão é uma palavra que anda um pouco esvaziada, hiperutilizada, mas o livro é lindo, gente. Não percam, E vale a pena. e tá sendo, lindo te ouvir falar sobre esse tema, mas nós temos que encaminhar para o final. Vou convidar a Silvia para puxar aí a nossa pergunta saideira tradicional. Tudo que acaba, né? A pergunta saideira tradicional, a Regina já deu várias pitadas durante a nossa conversa, né? Mas a pergunta final é assim: a gente sempre encerra pedindo alguma indicação de cultura pop, algum filme, série, livro, música, poema, né? Qualquer coisa, né, que remeta ao nosso tema, né? Que é o envelhecimento, e que tu recomendaria para as pessoas. Olha, tem uma listinha, mas falei do Bagdá Café, Uhum, falei do Gratidão do Oliver Sacks. Eu gosto muito de ler o Irving Yalom, particularmente aquele em que ele conta que ele escreveu metade do livro com a Marilyn, a esposa dele, até ela falecer. É um livro muito interessante. E também De Frente para o Sol, que é outro livro que fala sobre a finitude dentro da perspectiva do Irving Yalom. Por outro lado, eu gosto muito dos livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, que por uhum. ser geriatra e paliativista, ela aborda questões que são bastante incômodas e muito necessárias, né, de uma maneira bem bacana. Eu ainda não assisti, mas já tem excelentes recomendações, do filme Agneta pela Netflix, né. Também é bem potente um filme francês chamado Amour, que é basicamente sobre o fim da vida de um casal. Então fala da terceira idade, aqueles pais que não querem incomodar a filha. Uhum, O idoso que é um insuportável, com tintas psicopáticas, Tante Daniele, Titia Daniele, é um filme muito interessante, Tia Daniele, porque não é porque é idoso, é fofo e é lindinho, uhum. nem sempre. Parente a Serpente é outra indicação, filme italiano, que discute questões familiares de uma maneira muito forte.
Eu acho que teria muitas outras sugestões, mas eu vou sugerir mesmo, preste atenção na vida, olhe ao redor, conversem com as pessoas, preste atenção, nos seus pressupostos a respeito de cada etapa da vida e saiba que a maior parte dos pressupostos, quando é de verdade, é só pressuposto, é só fantasia. E que o mundo real é muito mais interessante, mas você tem que ter trabalho enquanto idoso, ou enquanto um psicólogo que vai trabalhar com alguém com mais idade, de se conectar no mundo, de entender o universo um do outro, a linguagem, os valores, e de batalhar todos, nós idosos e quem está ao nosso redor, por uma sociedade inclusiva, participativa, respeitadora, que permita a máxima expressão das capacidades da pessoa nas suas diferentes idades. Isso, portanto, inclui idades avançadas, como tem acontecido, felizmente, com os desenvolvimentos da ciência. A última recomendação: tomem vacinas. As vacinas, elas podem melhorar muito a qualidade de vida. Mesmo você pegando a doença, ela vem diminuída. Só que é para quem pode financeiramente. A vacina da herpes custa muito, a vacina do vírus sincicial custa muito, são preciosas. Pneumococos, Covid, influenza, não deixe de tomá-las, porque eu acho que isso garante mais qualidade de vida, mais saúde, e se você é idoso, é o que você merece, né. É isso. Eu E quero agradecer o convite de vocês, foi muito gostoso. Só não sei se eu correspondi às expectativas, mas isso é o risco que a gente sempre corre quando escolhe fazer recortes de um tema, né. Foi muito muito bom, obrigado, Regina. muito bom. A gente também deixa as nossas, né, dicas aqui, vamos fazer e aí a gente volta para te agradecer com toda a atenção que tu merece aí. Silvio, vai lá. Bom, então nessa linha que a Regina está falando em olhar para o mundo, as minhas dicas são assistir ao show do Ney Matogrosso, E o que filme é também. E o filme também. o filme também, assim, pode Hum. ser é um pacote, né, assista o filme e veja o show. Hã, porque eu acho que ali a gente vê tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vê tudo, tudo isso e assiste um baita show, né. E o e Exatamente. e a outra dica é um livro, que é esse aqui, que é A Voz dos Nossos Tempos, que é um livro organizado pelo Rubem Pens, que é aqui de Porto Alegre, e que ele é feito, de crônicas 60 a mais. E Opa! e um dos autores desse livro é o pediatra das minhas filhas. E eu quero ler uma coisa que ele escreveu, que ele escreveu no Instagram dele, que é Histórias de João Luiz, que já fica mais uma dica, né? Mas eu gostaria de ler o que ele escreveu, que eu achei tão legal ali numa das postagens ali, que é isso aqui, ó. Há escritores que nasceram com o talento de berço. Luiz Fernando Veríssimo, só para citar um. Eu sempre fui pediatra. A minha escrita nasceu do amor pelos livros e o encontro com o meu próprio tempo. Após me aposentar dos hospitais e optar por apenas atender no consultório, decidi estudar escrita criativa. Aos poucos, depois de alguma prática, tive a alegria de ter alguns contos premiados e participar de coletâneas. O próximo passo é o lançamento de um livro. Enquanto o sonho não se concretiza, sigo trabalhando, num dia Obrigada. médico, noutro escritor. Sensacional. É um ser em expansão, Isso. Exato. é o idoso com saúde. Seres em expansão sempre, até a hora que expandir não faz mais sentido. Adorei. Um dos livros que eu ia recomendar aqui é o que a Regina já citou, né, que é da
Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Foi um dos que me ocorreu. Frequentemente, Regina, eu venho sem dicas prontas, né? Eu deixo elas surgirem ao longo da conversa, assim, né? Eu sei que essa pergunta vai vir, e aí eu vou lembrando de coisas. E é aquilo que eu lembrei, né? Enquanto a gente conversava. E uma outra dica que eu vou trazer, ultra pop, né? Vocês trouxeram dicas muito cultas aqui, eu vou trazer super pop, mas que eu gosto bastante mesmo, assim, e que também está relacionado talvez mais à questão da finitude, mas aparece algumas questões relacionadas ao envelhecimento, que é uma série da HBO, que é The Pitt, né? É verdade, Já viram? verdade. Eu sei qual que é, mas ainda não vi. Ah, De é hospital. É sobre um É. hospital, uma emergência hospitalar, né, e aí lá aparecem inúmeros casos, assim, né, mas tem alguns episódios, né, que vão trazer a atenção para algumas dessas questões que a gente falava, autonomia, finitude, envelhecimento, né, e vão ter muitos outros sobre outros tópicos, assim, mas tem alguns Gostei episódios da que sugestão, não trazem me isso. ocorreria e é muito legal. É uma série muito bacana, muito bem produzida, as atuações são muito boas, eu tenho gostado bastante. Mas é isso. Regina, muito obrigado pela tua participação. Quer deixar algum contato de rede social, de e-mail Arroba que Regina Vielenska, tô lá, pouco, mas tô, tanto no Instagram quanto no Facebook, e me procurem por aí, o pessoal me encontra, tá bom? Legal. obrigado. Silvia, teu tchau e teu contato. Regina, muito obrigada, foi muito legal. Deixo meu contato no Instagram, é silviagiordani.psi, e também me encontram ali pelo SIGACT. É isso aí. Maravilha. Pessoal, eu sou Márcio, vocês me encontram no @MárcioEBarbosa e sempre fecho lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIGACT, que vocês encontram no @SIGACTBR, que por sua vez só existe porque temos a ACBS Brasil, que vocês encontram no @ACBS Brasil. Feito, pessoal. Valeu, Regina, muito obrigado mais uma vez e até a Tchau, próxima. pessoal.